A barbárie e a estupidez avançam em meio ao silêncio dos inocentes e dos que não são nada inocentes. Paulo Guedes, czar da economia, é só o penúltimo a ameaçar com um novo AI-5 ao dizer: chamar o povo para a rua é uma irresponsabilidade. Não se assustem se alguém pedir um AI-5. O czar é o clássico liberal à brasileira, raras as exceções. Guedes arma para o dinheiro grande enquanto depena quem pouco ou nada tem. Sempre, claro, prometendo maravilhas para quem sobreviver e para as futuras gerações. No governo do ditador chileno Pinochet, Guedes foi professor na Universidade do Chile. Convidado por Jorge Celumi, diretor da Faculdade de Economia e Negócios e diretor de orçamento do ditador Pinochet em seu governo. Na revista Piauí, a repórter Malu Gaspar relatou a resposta de Paulo Guedes a seu questionamento. Disse Guedes: eu sabia zero do regime político, sabia que tinha ditadura, mas para mim isso era irrelevante do ponto de vista intelectual. O silêncio subsequente e a tortuosa ameaça de agora indicam que para esse grande pensador era e foi irrelevante uma ditadura que matou ou desapareceu com estimadas 50 mil pessoas. Irrelevante o fato de Pinochet ser um assassino e não apenas. Pinochet foi um grande corrupto, um ladrão que roubou para si e família 17 milhões de dólares. Fato reconhecido pela Suprema Corte chilena no caso Riggs, de um banco londrino, um dos bancos onde o sanguinário ditador escondia o dinheiro roubado. Quem quiser conhecer a história desse declarado herói de Bolsonaro e os seus, basta ir às 768 páginas do livro do historiador espanhol Mário Amorós, Pinochet, Biografia Militar e Política. Chefe e, ao mesmo tempo, empregado do czar do posto Ipiranga, Bolsonaro nunca escondeu sua admiração pelo ditador chileno. Com o ditador preso em Londres em 1998, o então deputado Bolsonaro pregou: Pinochet deveria ter matado mais gente. Deputado em 2015, de novo Bolsonaro expressaria sua admiração pelo sanguinário ladrão, dizendo: Pinochet fez o que deveria ser feito. Há quem aguarde o projeto fascista se ajustar aos seus saberes para só então admitir sua existência, como se o fascismo fosse miojo, aquele macarrão instantâneo que só pede uma fervura para deixá-lo no ponto. Como se o fascismo e qualquer outro ismo não fossem construções cotidianas. Parece não bastar sinais que o presidente e os seus já emitem há tempos com atos e palavras. Por exemplo, o erro da ditadura brasileira foi torturar e não matar. Pela vida e pela paz, tortura não Como se a ditadura brasileira não tivesse torturado, matado e feito desaparecer. Ou, sou capitão do exército, minha missão é matar. Ou, para chegarmos ao agora, Bolsonaro presidente buscando ampliar a garantia da lei e da ordem, a GLO, querendo um excludente de ilicitude, ou seja, uma licença para matar, uma autorização para militares matarem sem serem punidos. Para quem ainda não entendeu, recorde-se o dito por Bolsonaro em 2017. Alguns falam: você quer dar autorização para policial matar? Quero sim. Agora, o presidente Bolsonaro escancara quais são seus objetivos. Disse: se o Congresso nos der o que a gente está pedindo, a GLO, esse protesto vai ser simplesmente impedido de ser feito. No momento, inexistem protestos. O Brasil vive a mais absoluta apatia política nas ruas.
mesmo com 70 milhões de pobres e miseráveis, mesmo com metade da população, 104 milhões de pessoas, vivendo com R$ 413 ou menos ao mês, mesmo com o czar dando tudo para quem já tem e tirando de quem nada ou quase nada tem, querendo taxar até desempregados, produtos da cesta básica e os custos de processos dos miseráveis contra o INSS. O Brasil vive uma quase incompreensível anomia diante da barbárie e de tudo mais que avança. E mesmo assim, Bolsonaro, filhos, generais e Paulo Guedes ameaçam com AI-5 e ditadura. Ameaçam por temer que pobres, miseráveis e irremediados despertem. Se milhões vão às ruas pelo Flamengo, de repente podem decidir ir às ruas, ao menos na mesma cidade, para protestar por 40% da população do Rio estar debaixo do tacão de milícias e milicianos, que têm chefes notórios. Ir para as ruas para protestar contra um prefeito medíocre, inepto, contra um governador que autoriza a matança por parte da polícia ao atiçá-la. A polícia do Rio matou 1.546 pessoas até outubro, um recorde que supera as 1.543 mortes por policiais em 2018. Uma polícia que mata 3.089 pessoas em menos de 2 anos. No Brasil, 6.160 mortos pelas polícias no ano passado. Entre janeiro e julho deste ano, só a Polícia do Rio matou o dobro do que matou toda a polícia dos Estados Unidos durante todo o ano passado. E os Estados Unidos têm 19 vezes a mais a população do estado do Rio de Janeiro. Esse é um levantamento feito por Luigi Maza, Amanda Rossi e Renata Buono na revista Piauí. E segue o baile macabro. Desmatamento na Amazônia em setembro, 96% maior em relação a setembro de 2018. E no Pará, se arma inquérito para prender brigadistas que combatem incêndios em Alter do Chão. Sem evidências de crimes e com claro objetivo, demonizar ONGs que trabalham contra o desmatamento criminoso na Amazônia. Enquanto desmatam, no Congresso já há projeto para ocupar, grilar até 19 milhões de hectares de áreas públicas já desmatadas. Nesse mesmo Pará, onde prendem brigadistas contra o fogo, o governo de Helder Barbalho mandou e a Assembleia aprovou em 33 dias projeto que facilita a grilagem de 21 milhões de hectares de terras públicas. E com tudo isso, o que quer o presidente Bolsonaro? Quer usar a Força Nacional na tal GLO, a garantia da lei e da ordem, para combater a invasão de terras. E na tal GLO, embutir a excludente de ilicitude, a licença para matar. Usar não contra invasões do agropop ou as criminosamente legalizadas pelos poderes, mas contra a ocupação de áreas improdutivas por parte de movimentos sociais como MST, MTST, etc. E Bolsonaro quer mais, usar a Força Nacional passando por cima da autonomia dos estados. Basta ele querer e mandar. O discurso é o mesmo que acaba de tornar Sérgio Camargo presidente da Fundação Palmares e Catiane Fátima Gouveia, nova secretária do Audiovisual no Ministério da Cidadania. Sérgio Camargo, negro, diz que, aspas, a escravidão foi benéfica para os descendentes dos africanos. Segundo o Globo, Camargo já escreveu ter vergonha e asco da negrada militante. Já Catiane é ligada à cúpula conservadora das Américas, ataca o cinema brasileiro por não seguir seus tacanhos valores ditos morais e cristãos e diz: não podemos permitir que projetos financiados pelo governo reforcem estereótipos negativos e desconstrua a imagem do Brasil. O que desconstrói a imagem do Brasil é a miséria, a desigualdade, a violência.
a burrice. É o TRF4 ignorar e desafiar o Supremo Tribunal ao condenar e aumentar a pena de Lula no caso do sítio de Atibaia. Ignorar a decisão do Supremo de que delatados como Lula devem ser ouvidos depois dos delatores. O TRF4 age para desgastar o Supremo Tribunal, para atiçar parte da opinião pública contra o Supremo Tribunal. E isso exatamente na semana em que os ministros do Supremo, Lewandowski primeiro e Fachin depois, reagiram à fala de Guedes pelo AI-5. Lembraram à barbárie fascistoide a existência ainda de limites legais. O que fere a imagem do Brasil é o presidente da República pregar que ladrão de celular tem que ir para o pau e, em seguida, correr o mundo à foto de um suspeito de roubar celular encapuzado e amarrado a um poste em Pacajus, no Ceará. O que corrói a imagem do Brasil é o mundo ver imagens de indígenas exigindo que garimpeiros invasores deixem suas terras. É a imagem aérea de indígenas desenhando no chão das aldeias com seus corpos um pedido de socorro. É o mundo ver tais imagens e saber do protesto de 116 lideranças indígenas de 26 regiões e 53 comunidades de todo o território. Comunidades ameaçadas pelos discursos de Bolsonaro que autorizam, atiçam garimpeiros para invasões. O que ameaça e avança no Brasil é a barbárie fascistoide e seus cúmplices. Cúmplices por ignorância, por ação ou por omissão oportunista ou covarde.